Isso é importante para o tema desse vídeo aqui. Virtudes são aquelas características da nossa personalidade que orientam as nossas ações, os nossos sentimentos de forma equilibrada. Essas virtudes são, então, um equilíbrio entre os opostos. Quer um exemplo? A coragem. A coragem, ela é uma virtude de agir apesar do medo. Então, a coragem não tem nada a ver com falta de medo. É um agir apesar do medo. A coragem nasce do equilíbrio entre a audácia, que é a ação sem pensar, e a covardia, que é a falta total de ação. Nossa amiga, ele é um homem admirável. Eu me sinto tão feliz, tão segura, tão amada. E é aquele relacionamento leve, sabe? Gostoso. A gente cresce junto, tá sendo muito bom. É maravilhoso, é aquela pessoa que eu vejo comigo pra sempre. Já pensou uma mulher falando assim de você? Bom, você já se perguntou o que realmente atrai uma mulher de alto valor? Muitos homens buscam respostas rápidas, mas existe algo mais profundo, algo que vai além de frases prontas e dicas superficiais, que, aliás, são coisas que vocês nunca vão encontrar aqui. O verdadeiro segredo está no desenvolvimento pessoal e na sua maturidade, em quem você é realmente. Se você acha que tem coragem de seguir nesse caminho, se prepare e fica comigo até o final, porque esse vídeo vai muito além da superfície e vai te mostrar o que realmente importa. E se você é mulher, já fica aqui também nesse vídeo até o final e aproveita e deixa o seu comentário. O que realmente atrai num homem? O que faz você se encantar por um homem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, especialista em neuropsicologia. E se vocês já perceberam, eu estou agora todas as segundas e quartas-feiras aqui com vídeos novos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber as notificações dos novos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like aqui, porque você sabe que é muito importante, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele leva esse conteúdo para mais pessoas. E agora já vamos começar falando sobre virtudes. E calma, você já vai entender por que isso é importante para o tema desse vídeo aqui. Virtudes são aquelas características da nossa personalidade que orientam as nossas ações, os nossos sentimentos de forma equilibrada. Essas virtudes são, então, um equilíbrio entre os opostos. Quer um exemplo? A coragem. A coragem, ela é uma virtude de agir apesar do medo. Então, a coragem não tem nada a ver com falta de medo. É um agir apesar do medo. A coragem nasce do equilíbrio entre a audácia, que é a ação sem pensar, e a covardia, que é a falta total de ação. Então, ter coragem é agir com a dose certa, sabendo dosar essa força. E isso é incrivelmente atraente para as mulheres. Presta atenção nisso. Mas por que isso atrai tanto nós mulheres? Porque virtudes como a coragem são sinais de maturidade. E a maturidade não é só sobre saber o que você quer, mas é também sobre trilhar uma vida de desenvolvimento. É tipo quando você, como homem, decide se aprimorar, aceitar os desafios e desenvolver o seu caráter, a coragem de enfrentar os seus próprios medos, as suas inseguranças e principalmente de trilhar um caminho de crescimento. Isso é o que diferencia um homem comum de um homem extremamente admirável. Um outro ponto crucial é a temperança. A temperança, que também é uma virtude, é a capacidade de moderar vontades e desejos, evitando os excessos que possam nos prejudicar. A temperança vai te ajudar a equilibrar prazer e disciplina e vai permitir que você aprecie o que a vida oferece sem ser dominado pelos seus impulsos. Essa virtude promove o controle emocional, a calma diante das frustrações e a resiliência para aprender com cada situação, valorizando experiências sem fugir dos momentos difíceis. Então, sabe aqueles homens que desistem na primeira frustração, que se descontrolam no primeiro sinal de problema? Então, eles não possuem temperança e uma mulher acaba percebendo isso. Então, temperança é saber apreciar cada momento sem fugir dos sabores amargos, doces ou salgados da vida. E aí, então, presta atenção aqui, se você tem essa virtude, isso mostra que você é resiliente, que você consegue extrair aprendizado de cada situação e consegue seguir em frente. Agora vamos falar sobre a fortaleza. A fortaleza, que também é uma virtude, é a capacidade de você continuar mesmo diante das derrotas.
Isso é tipo um vigor moral, sabe? É aquela força que te leva a persistir mesmo quando as coisas ficam difíceis. A fortaleza cria essa couraça, que é então tipo uma habilidade de suportar pressões e críticas sem se deixar abalar. Isso é extremamente atrativo, né? A fortaleza e a temperança são duas virtudes relacionadas ao autocontrole e à resiliência, mas com focos bem diferentes. A fortaleza é a capacidade de você enfrentar e suportar as adversidades com determinação, resistindo ao desânimo e à desistência, mesmo em situações de pressão. Ela envolve persistência diante das dificuldades, demonstra uma força interior que te impulsiona a continuar apesar dos obstáculos. Enquanto a fortaleza te fortalece para enfrentar as dificuldades externas, a temperança atua internamente, regulando as suas emoções e ajudando você a manter o equilíbrio emocional. E uma mulher percebe um homem com essa força e ela se sente segura ao lado desse homem. E vocês sabem que uma das coisas que nós mais buscamos é segurança. A mulher sabe que você não vai desistir no primeiro obstáculo, que você não vai desmoronar diante das adversidades. E isso é, sem dúvida nenhuma, incrivelmente atraente. E aí nós temos também a justiça, que é outra virtude, que eu vou colocá-la lado a lado com a amizade. Justiça não é apenas você tratar todo mundo de forma igual, é você entender a vida pelo ponto de vista do outro, ter empatia, conseguir enxergar o mundo pelos olhos de outra pessoa. Quando você consegue fazer isso, você cria uma conexão genuína, vínculos verdadeiros, e uma mulher percebe quando o homem é justo e compassivo. Então, homem, presta atenção aqui. Quando você é capaz de entender o que a mulher sente de verdade, de ser verdadeiro, ela sente que ela pode confiar em você, e isso, meus amigos, é um dos pilares mais sólidos de qualquer relacionamento duradouro. Mulherada que está assistindo, pode deixar o comentário aqui, é ou não é? Outra virtude muito importante é a prudência. Ela é o toque sutil de sabedoria que tempera as nossas escolhas e equilibra o nosso caminho. Ela é como aquela calmaria que antecede a decisão, sabe? É aquela pausa que nos convida a ver além dos nossos impulsos, além dos nossos desejos imediatos. Enquanto a coragem nos chama ao movimento e a intensidade nos convida a viver cada momento com plenitude, a prudência surge como aquela voz da razão, como aquela mãozinha firme que bate assim no seu ombro e fala: respira, observa, pensa antes de agir. Ela é a ponte entre os seus impulsos mais primitivos e a mente que pondera, entre o desejo de voar e o peso da gravidade, entendeu? Então, ser prudente é perceber que há uma sabedoria em esperar, que há uma força no ato de refletir antes de dar o próximo passo. A prudência é essa habilidade de se resguardar sem se limitar, de ouvir as vozes interiores sem se deixar cegar pelo medo ou pela pressa. Ela te permite crescer com firmeza e vai te ensinar que algumas conquistas exigem paciência e uma visão clara do que você realmente quer, do que importa para você. Essas virtudes, temperança, fortaleza, justiça, prudência, coragem, são essenciais para qualquer homem que deseja se desenvolver de verdade. E aqui entra um ponto fundamental. O caminho de desenvolvimento dessas virtudes exige sacrifício. É o sacro ofício onde sacrificamos, onde você vai sacrificar o menor pelo maior, onde você vai escolher por um propósito que reflete a luz de algo que vai além de você mesmo, do seu ego. Esse sacrifício não é fácil. É abrir mão de prazeres momentâneos para alcançar algo maior, mais duradouro, mais profundo. Então você, homem, quando você desenvolve essas virtudes, você se transforma em um homem com quem uma mulher quer estar. Quanto mais virtudes você cultiva, menos espaço existe para o seu ego. E é isso que uma mulher percebe. A mulher percebe quando você é um homem menos guiado pelo seu ego e mais guiado por algo maior. Ela vê que você é uma pessoa pronta para amar, para se entregar num relacionamento com verdade, sem jogo, sem infantilidade. E antes de falar como você se torna esse tipo de homem, eu quero te lembrar que eu tenho uma comunidade onde eu publico vídeos e artigos, são aulas e técnicas práticas para você transformar a sua vida e, consequentemente, as suas relações. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, se você acha que isso é difícil,
Você tá certo. Eu não vou enganar você dizendo que é um caminho fácil. Sabe por quê? Porque para você se tornar esse tipo de homem, é preciso abraçar uma vida de frustrações, de erros, de aprendizado. Maturidade exige essas 4 virtudes fundamentais: temperança, fortaleza, justiça, prudência. Digo 5, porque tem a coragem também, né? Então, são elas que te permitem lidar com as situações difíceis e te tornam pronto para amar de verdade. Quando você se torna esse tipo de homem, você não precisa mais correr atrás das atenções e de validações externas. Então, você é notado automaticamente, porque a sua postura, a sua força e o seu caráter falam por si só. Então, meu amigo, se você quer saber o que realmente atrai uma mulher, para agora de ficar buscando atalhos e desenvolva essas virtudes. Construa um caráter sólido e esteja disposto a se sacrificar pelo que é realmente importante. Você vai ver que quando você seguir esse caminho, não vai apenas atrair a mulher certa, mas também vai se sentir mais realizado, mais confiante e mais em paz com você mesmo. Você já se viu naquela situação em que tudo parece estar indo bem, mas ao mesmo tempo algo não se encaixa? Aquela pessoa parece interessada, mas por outro lado, há momentos em que você se questiona: será que ela realmente quer algo mais sério ou é apenas uma ilusão? Hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente importante: os sinais amarelos e os sinais vermelhos em um relacionamento. Aqueles sinais que causam incerteza e que podem nos fazer perder tempo ou insistir em alguém que não está totalmente comprometido. E o pior, muitas vezes esses sinais são tão sutis que a gente acaba ignorando. Então vamos entender juntos como identificar esses sinais e o que eles realmente significam. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva enquanto a gente conversa, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele vai entregar o vídeo para mais pessoas. E agora já vamos começar. Os sinais amarelos são os mais complicadinhos da gente interpretar. Eles ficam no meio do caminho, sabe? Nem é um sim claro, nem um não definitivo. E muitas vezes eles até parecem um interesse, mas quando a gente analisa com mais cuidado, a gente acaba percebendo que algo não está muito alinhado. Esse é o ponto onde muitas pessoas se perdem, porque elas acabam insistindo em relacionamentos que não têm futuro ou que causam muitas dúvidas do que certezas. Então me acompanhe aqui. Pense em uma escala de interesse onde o nível de comprometimento varia de 0 a 100. De 0 a 50, nós estamos falando de um interesse superficial. O outro até gosta de passar tempo com você e tal, de ter conversas casuais, sair eventualmente e talvez até ter alguma intimidade. Mas é um interesse limitado, que não avança para um relacionamento mais profundo ou comprometido. Quando os sinais amarelos surgem, muitas vezes o interesse da pessoa está nesse patamar de 0 a 50. Então, ela demonstra algum nível de atração, faz questão de te ver, mas ela evita conversas mais profundas, comprometimento emocional ou planos de longo prazo. Então, parece algo que está acontecendo, mas nunca realmente evolui. E é aqui que muitas pessoas ficam presas, acreditando que com o tempo esse nível de interesse pode aumentar, mas na verdade é que muitas vezes esses sinais mostram que o interesse não é suficiente para algo mais sério. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos para você começar a entender esses sinais amarelos. O primeiro, nós temos a questão da inconsistência. Então, uma hora a pessoa parece muito interessada, te manda mensagem, quer te ver, mas na semana seguinte ela some ou as conversas ficam mais frias, entende? Esse vai e vem emocional é um dos sinais mais clássicos de que o interesse não está no nível de comprometimento que você deseja. Não é que a pessoa não gosta de você, mas o interesse dela está, digamos assim, mais perto dos 50 do que dos 100. Outro sinal amarelo é a falta de profundidade nas conversas. Então, quando você tenta falar sobre o futuro, sonhos ou planos, a pessoa já vai desviando do assunto, dá umas respostas meio vagas, sabe? Parece que ela está ali, presente no momento, mas quando o assunto é algo mais sério, ela já se afasta. Então isso indica que talvez ela esteja apenas interessada em manter algo mais casual. O
terceiro exemplo é quando a pessoa evita o envolvimento emocional. Ela até pode estar presente fisicamente, sair com você, mas quando se trata de abrir o coração ou demonstrar vulnerabilidade, ela também mantém uma distância. Esse distanciamento emocional é outro sinal de que o interesse não é o suficiente para construir algo duradouro. Agora, aqui vem a parte crucial. O perigo de ignorar esses sinais, porque muitas vezes nós nos apegamos à ideia de que o outro está demonstrando algum interesse, então vale a pena insistir. Porém, se esses sinais amarelos persistirem por muito tempo, isso é um grande indicativo de que a relação não vai evoluir para algo que você deseja. E o mais complicado é que muitas vezes esses sinais geram uma sensação de esperança, não é? A gente pensa que ele ou ela está mostrando interesse, então talvez com o tempo mude e se comprometa. Mas na realidade o interesse permanece naquela faixa de 0 a 50, sem acontecer grandes avanços. Então, o que fazer nesse momento? Se você está num relacionamento onde os sinais amarelos são constantes, é importante parar para pensar. Você está confortável com esse nível de compromisso? Ou você está esperando algo que provavelmente não vai acontecer? Reconhecer esses sinais pode te salvar de frustrações futuras. Mas, Paula, eu gosto tanto dessa pessoa, eu acho tanto que pode dar certo, é uma pessoa que está sendo legal, apesar dessas coisas que eu fico meio em dúvida, eu quero tanto que dê certo. Meu amor, se coloque em primeiro lugar sempre e aprenda a avaliar essas coisas. Se não está te fazendo bem, se não condiz com aquilo que você quer, com os seus desejos, com os seus valores, pense na possibilidade de deixar isso de lado e continuar vivendo a sua vida e buscar alguma coisa que faça realmente sentido para você e não ficar insistindo em mudar uma pessoa. Agora, nós já vamos entrar para os sinais vermelhos e olha, eu quero que você fique aqui até o final para você prestar muita atenção, porque eu quero muito te ajudar nisso. Ninguém merece ficar sofrendo numa relação, não é? Então, os sinais vermelhos, diferente dos sinais amarelos, eles são claros e eles são gritantes. Eles representam perigo real para a sua autoestima, sua saúde mental e até para a sua segurança. E o mais importante, você não precisa de uma coleção de sinais vermelhos para saber que é hora de você sair fora. Um único sinal já é o suficiente para você entender que essa relação não vale a pena. Mas o que acontece é que muitas vezes esses sinais estão misturados com os outros, com os sinais verdes e amarelos, e isso cria uma confusão. Por isso que é fundamental você aprender a identificar cada um deles. Quando você reconhece um sinal vermelho, mesmo que venha acompanhado de alguns sinais verdes ou amarelos, você sabe que precisa sair. Não se engane achando que talvez vá mudar as coisas ou que ele, ela está confuso. Fugir de um sinal vermelho é preservar a sua saúde emocional e evitar um relacionamento tóxico ou abusivo. Então agora eu vou trazer alguns sinais vermelhos mais comuns que você pode ficar atenta ou atento. O primeiro é a falta de respeito. Isso pode se manifestar de várias formas. A pessoa pode te tratar mal na frente dos outros, fazer piadas ofensivas ou desvalorizar os seus sentimentos. Qualquer atitude que te faça sentir inferior é um claro sinal de que essa pessoa não está te respeitando como ela deveria. O segundo sinal é o controle ou ciúmes excessivo. Se ele ou ela quer saber onde você está o tempo todo, com quem você está falando, ou se demonstra ciúmes de qualquer interação sua com outras pessoas, isso é um grande sinal de alerta. O controle excessivo é um comportamento tóxico que pode se transformar em abuso emocional. Terceiro sinal são as mentiras frequentes. Todo mundo erra, mas se você está constantemente pegando a pessoa em mentiras, por menores que elas sejam, isso é um grande sinal vermelho. A falta de honestidade mina a confiança, que é a base de qualquer relacionamento saudável. Sinal número 4. O desinteresse em seus sentimentos.
Quando a pessoa ignora como você se sente, não mostra empatia ou até ridiculariza as suas emoções, você está diante de um sinal claro de que essa pessoa não se importa com o seu bem-estar emocional. Um parceiro ou uma parceira saudável é alguém que valoriza os seus sentimentos e tenta te apoiar, e não alguém que te faz sentir diminuído. Vamos então para o quinto sinal, que é a manipulação. Se a pessoa faz você se sentir culpada ou culpado por coisas que não são sua responsabilidade ou usa chantagem emocional para controlar as suas emoções, você está diante de alguém manipulador. Esse tipo de comportamento é muito prejudicial e pode levar a uma relação abusiva. Sexto sinal, o abuso emocional ou físico. Se a pessoa grita com você, te humilha, te ameaça ou, em casos mais graves, te agride fisicamente, saia imediatamente dessa relação. Não há justificativa para esse tipo de comportamento e quanto mais você permanecer, mais difícil pode ser sair dessa situação. Outra coisa também, fique atento, porque vários sinais amarelos pode se tornar um sinal vermelho. Agora, o que você deve fazer quando você identificar um sinal vermelho? Agora que você já conhece esses sinais, a pergunta que fica é o que fazer quando eles aparecem. A resposta é muito simples. Saia o quanto antes. Fuja. Sai fora. Não tenta justificar, não se apegue à esperança de que ele ou ela vai mudar. Você não está aqui para consertar ninguém, principalmente alguém que não tem respeito e consideração por você. Se a pessoa que você gosta apresenta qualquer um desses sinais, a sua prioridade deve ser cuidar de si mesmo. Não espere até estar emocionalmente destruída ou destruído para tomar uma atitude. Identifique o sinal, se respeite e se afaste. E se lembre, um sinal vermelho não significa que a pessoa vai melhorar com o tempo ou que se você tentar mais um pouco, as coisas vão se ajustar. Relacionamentos saudáveis são construídos com respeito mútuo, empatia e consistência. Se falta qualquer um desses elementos, você está perdendo o seu tempo e comprometendo a sua saúde mental. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no YouTube. Tchau, tchau!